Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta noite vamos ter um especial Dia Mundial do Ambiente, como estamos a gravar isto no dia 5 de junho, e depois, em princípio, será lançado no dia 10 de junho, portanto, depois, no final, vou-vos pedir algumas considerações sobre o Dia de Portugal. Mas, primeiro de tudo, os meus convidados. Esta semana temos aqui uma ligeira alteração, mas começamos, como sempre, à minha direita, com Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, agora temos uma alteração e temos a Marilis Feliz. Eu sei que ia me enganar a dizer o teu nome e peço desde já imensas desculpas, militante do Bloco de Esquerda. À minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, Presidente da JST Fundão. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Sofia Oliveira, representante da Greve Climática Estudantil. Sofia, vamos começar o programa de hoje por ti e pelo nosso primeiro tema. Diário de Notícias diz: Parlamento convida a jovem ativista sueca a vir discursar a Portugal. Greta Thunberg foi convidada e, num convite que foi aprovado por unanimidade por todos os partidos da Assembleia da República, a vir discursar a Portugal. Eu vou-te perguntar duas coisas diferentes. Primeiro, qual é que é a tua opinião sobre a Greta Thunberg e com que olhos é que vês a sua visita a Portugal? E segundo, que até se calhar deveria ser o primeiro, se nos poderias falar um bocadinho do que é a greve climática estudantil, quais são os vossos objetivos, o que é que esperam alcançar. Passo-te então a palavra. Ok, obrigada pelo convite, desde mais. Nós aproveitamos todos os espaços onde nos dão a oportunidade de debater sobre o nosso programa. Portanto, a greve climática estudantil surge quando a adolescente sueca que tu mencionaste, Greta Thunberg, começa a fazer greves pelo clima todas as sextas-feiras à frente do Parlamento sueco. Essas greves ganharam uma dimensão mundial e a partir daí vários países foram se juntando. Portugal foi um deles. Começámos a trabalhar neste projeto de greve climática estudantil por volta de dezembro. Na altura tínhamos apenas 3 localidades confirmadas, que eram, portanto... Desculpa, quando dizes nós, referes-te a um grupo de pessoas entusiasmadas? Sim. Portanto, fomos contactando uns com os outros através... Portanto, as raparigas começaram isto, contactaram com várias escolas e fomos contactando, não é? E vimos que toda a gente conhecia toda a gente, afinal, e começámos a trabalhar neste projeto. No início, como estava a dizer, tínhamos Lisboa, Porto e Coimbra confirmadas. Quando criámos as redes sociais, recebemos de imediato várias regiões a dizer: olha, nós vamos fazer greve neste sítio, podem só anunciar. Portanto, há muita autonomia das regiões. E começámos a juntar regiões ao nosso projeto. Nós temos um documento que nos une, portanto, que é o nosso manifesto. No nosso manifesto batemos-nos por uma transição energética a 100%. Pedimos investimento público nas renováveis. Ou seja, uma passagem a 100% para renováveis, abandonando completamente os fósseis e o nuclear, presumo. Sim, nuclear não é toda a solução. Pedimos também um investimento público para que possa ser atingida a gratuitidade dos transportes públicos, porque sabemos que para as pessoas deixarem de lado o transporte privado é necessário que tenham uma rede de transporte público eficiente. Congratulamos esta medida do passe navegante, mas percebemos que se este passe não for... Não houver investimento público nos transportes, este passo não é o suficiente, não é? Como temos visto, por exemplo, na linha de Sintra, vários comboios a ser suprimidos, etc. Batemos ainda pela requalificação dos trabalhadores, porque exigimos o encerramento da central de Sines e do Pego, ainda a carvão, portanto centrais termoelétricas a carvão, mas temos noção que não podemos deixar estas pessoas num estado de maior precariedade. E, portanto, defendemos a requalificação dos trabalhadores para que possam trabalhar, então, na indústria das energias verdes. Em relação à Greta Thunberg, podemos dizer que ela, portanto, que é a grande impulsionadora do movimento, não é? Começou isto com 15 anos e é de louvar a coragem que ela teve. A Greta tem algo muito particular. A Greta tem um síndrome de Asperger, o que faz com que... Asperger?
Asperger, certo? Portanto, o que faz com que ela não tenha medo de dizer as coisas como as são. O discurso dela nas Nações Unidas é um dos mais conhecidos dela, onde ela chega e diz: não estamos a fazer o suficiente, podemos andar aqui a dizer que a União Europeia tem imensas medidas e que estão na vanguarda, mas ninguém está a fazer o suficiente. Era mesmo uma das questões que eu te gostava de fazer, Sofia, que é a Greta conhecida por este discurso, não vou usar o termo radical, mas vou dizer que é um bocadinho fatalista. É aquela história do nós só temos 10 anos, Sim. é para fazer agora. Tu simpatizas com essa mensagem ou achas que devia haver aqui uma via mais gradual, as coisas vão ser feitas com mais calma, ou é agora que é a hora de agir? Não, é mesmo agora, não é? Portanto, a greve climática estudantil e a maioria dos cientistas que trabalham em alterações climáticas tomam como base do seu trabalho o painel intergovernamental para as alterações climáticas, portanto o IPCC. O IPCC há 2 anos atrás disse-nos: temos 12 anos para resolver esta crise, portanto agora 10 anos para resolver esta crise, e é como Greta Thunberg diz: ou tomamos as medidas agora ou então não vamos ter de todo um futuro. Muito obrigado, Sofia. A Maria Elis, vamos passar para ti. Faço-te a mesma pergunta que fiz um bocadinho à Sofia. Com que olhos é que tu vês esta visita da Greta a Portugal, que aliás, se não me engano, foi proposta pelo Bloco de Esquerda, é aprovada pela unanimidade? E já agora faço-te outra pergunta, que é: que papel é que achas que o Bloco de Esquerda tem tido ultimamente neste combate positivo pelo ambiente? Antes de mais, queria agradecer o convite. Reforçar, ao contrário não, mas o JN esqueceu-se de mencionar que foi, pelo menos no título, que foi exatamente o Bloco de Esquerda a convidar a Greta. Mas dizem na notícia. Sim. Eu é que não fiz essa leitura. Não, tudo bem, também não é... O que é importante e o que é de ressalvar é que foi consensual. E isso também é já uma vitória das greves climáticas, ou seja, os estudantes terem saído à rua fez com que seja impossível neste momento algum partido dizer que não quer ouvir a Greta, que não quer falar do clima, o que se calhar há algum tempo atrás e antes desta greve não era bem assim. Portanto, queria também dar os parabéns à organização da greve climática já por esta vitória e por todo o trabalho, obviamente. Sobre a Greta, eu gostaria de realçar apenas uma coisa que eu acho que é o mais importante do discurso dela, que é esta ideia de que não se muda o clima, não se recupera o que já se mudou do clima, não se faz essa transformação, não se responde a esta crise sem mudar o sistema. E eu acho que esse é o centro do discurso da Greta e eu acho que é nisso que nós temos de nos concentrar. Então também compartilhas um bocadinho desta via, outra vez não vou dizer mais radical, mas menos reformista. Ou seja, a ação tem que ser imediata e tem que ser já. Sim, ou seja, há uma parte de evidência científica naquilo que se chama radicalização, que é um consenso científico enorme sobre a emergência, sobre a crise climática, sobre as consequências do que estamos a fazer. Ou seja, acho que há uma parte que é muito pouco discutível. Depois, claro que as medidas que são apresentadas podem ser mais ou menos imediatas. À partida, as mais imediatas vão ser as que vão resolver o problema, ou que pelo menos podem tentar resolver o problema. Pronto, e nesse sentido aí, de facto, há uma diferença entre as propostas que têm sido apresentadas. E o Bloco tende a encarar isto como uma prioridade e, portanto, sendo prioridade, apresenta medidas nesse sentido. Algumas? Consegues-me dizer algumas mais? Por exemplo, medidas mais genéricas como o maior investimento público nos transportes públicos, ou seja, ainda agora apresentámos um plano ferroviário nacional. Tivemos um papel relevante nesta medida da diminuição do preço dos passos e constantemente propomos reforço de investimento nas empresas de transporte público, seja elas ferroviárias, rodoviárias e outras. Para além disso, achamos que não pode haver mais incentivos públicos que estejam relacionados com a extração de combustíveis fósseis e a prospecção. Mais medidas, ou seja,
Pergunto já agora, tu, com que olhos é que, sim, com que olhos é que vês um bocadinho esta proposta que foi aqui dita da transição a 100% para as energias renováveis? Pessoalmente, eu acho que tem de ser feito. Tem de ser feito. Acho que acho que nós podemos discutir eventualmente qual é entre duas ou três medidas, qual é que vai ser a mais eficaz, mas acho que há quase... É quase um tema, nós estamos aqui a fazer um debate entre partidos, mas é quase um tema de pouca discussão, esta emergência. Ou seja... Foi uma das grandes frases de campanha da Marisa Matias para as europeias, não é? Eu sinto que ela, pelo menos, candidatou-se, não sei, podes ter uma opinião completamente diferente da minha. Sinto que ela se candidatou bastante numa plataforma verde, não é? Não partilhas dessa preocupação? Sim, exatamente. Aliás, os cartazes diziam clima, emprego, saúde. Ou seja, claramente é uma das prioridades. Bem, então vou passar aqui aos nossos regulares. Obrigado. Francisco Camacho, vamos começar contigo. Eu acabo sempre de penalizar o Cristiano nestes assuntos. Nós já tivemos a chance nas semanas passadas de discutir quais foram os programas do PSD, do CDS e do PS para as europeias. De qualquer forma, visto que é este o tema, vou-te pedir duas coisas. Primeiro, saber se tens algumas questões para a nossa convidada sobre como é que funciona esta instituição, sobre o que é que gostarias de saber mais sobre o assunto. E, em segunda instância, gostava de saber se, no teu entendimento, o CDS-PP toma isto como uma bandeira de grande importância e o que é que tem feito para combater estas alterações climatéricas. Muito bem, então vamos por partes. Não sei se eu quero dizer, isto acho que é aqui um registro saudável e agradeço a participação também destas duas novas convidadas. Mas eu aqui acho que a interrogação um bocadinho que vai surgindo da grande parte dos jovens é que movimento é que é este? Tu Luís, já perguntaste aqui um bocadinho à Ana Sofia o cariz, a estrutura, a organização, e eu acho da nossa parte, de quem não tem se calhar tanta disponibilidade para fazer essa intervenção que tem sido feita, eu acho que o alerta que tem sido lançado é muito importante. O que eu acho que é relevante aqui também compreender é, claramente, já enunciaste aqui algumas bandeiras, como a questão dos transportes públicos, a transição 100% para energias totalmente não fósseis, esse conjunto de reivindicações, mas perceber se há um caderno, para além do manifesto, se há um caderno reivindicativo estruturado do movimento, se de momento tem uma estrutura que possa corresponder, por exemplo, se for desejo dos diversos partidos políticos sentar-se à mesa convosco, vocês fazerem quase no sentido positivo um lobby ambiental pelas vossas causas, e acho que era bom também percebermos aqui um pouco isto. Depois, compreender depois também isto que é, aqui foi-nos dito um bocado esta ideia da inevitabilidade e da urgência que existe em relação a este tema. Mas eu até fiquei satisfeito pela representante do movimento alertar que realmente tem de se considerar um bocadinho os meios pelo impacto que pode ter na dimensão social e na dimensão laboral. Mas perceber também da vossa parte como é que olham para isto. Por exemplo, a questão da central de Sines, parece-me que não se perspectiva, por exemplo, nos próximos 10 anos, que todas as pessoas que trabalham ali possam ter outra ocupação profissional e até uma atualização face às faixas etárias da empregabilidade que estão presentes. Mas, portanto, eu deixava um bocado estas duas dimensões, que é caderno reivindicativo e depois a nível da organização, como é que se estruturam, se há disponibilidade. Eu também digo isto um bocadinho como interessado, que é, lidero uma estrutura de juventude a nível concelhio. Há interesse da vossa parte em sentar-se à mesa connosco para perceber essa sensibilidade ambiental e depois, fazendo aqui já a transição para a pergunta mais concreta em relação ao CDS. Eu acho que tem sido um problema dos diversos partidos tradicionais. Agora, eventualmente, o Bloco de Esquerda, na sua campanha europeia, aproveitou o timing para lançar o assunto, que é falta de respostas em relação a estas matérias ambientais. E, portanto, acho que isto é uma crítica que
mais do que inevitável, é justo de reconhecer. Os partidos, eu acho que até a nível de políticas públicas até tem existido alguma preocupação em alguma modernização, por exemplo, da administração pública, com a abolição da utilização de plásticos, de outros materiais, que essa dimensão de reciclar, reutilizar, reaproveitar, mas realmente no tema da agenda política este tem sido um tópico que tem estado muito pouco no dia a dia. Quer dizer, tivemos nos últimos meses este movimento que despertou esta consciência, mas acho que os partidos tradicionais têm falhado um bocado nesta dimensão. Ainda assim, da parte do CDS-PP, nós no último programa eleitoral que apresentámos, portanto relacionado com as eleições europeias, apresentámos algumas dimensões que conferem a esta questão ambiental importância. Primeiro, uma visão que eu acho que hoje a nossa geração mais jovem corre o risco de correr, que é num radicalismo urbano que depois descura a dimensão rural. E essa dimensão rural, com o combate à desertificação, com a dimensão da coesão territorial, tem de ser tida e achada, e o CDS em particular agarrou nesse tema, na dimensão europeia, na política agrícola comum, com um quadro europeu que tem de estar dimensionado para eficiência energética, eficiência na distribuição dos serviços de rega, uma atenção muito especial ao caso português, porque eu não sei se as pessoas estão cientes disto, acredito que as pessoas que estão à mesa claramente que sim, que Portugal arrisca-se a ser um dos países que vai sofrer mais impacto das alterações climáticas, nomeadamente com o aumento da temperatura acima da média europeia, diminuição da precipitação, aumento do risco de perda de biodiversidade, desertificação, mesmo a questão das nossas reservas de água. Há aqui um conjunto de temas que realmente eu acho que Portugal tem muitíssimos motivos para agarrar as questões ambientais. Mas há essa oportunidade clara, que é Portugal, se não atuar, vai ser claramente prejudicado por esta quase fatalidade, que ainda há um espaço para reverter. Vou-te fazer só aqui uma pergunta. No programa do CDS defendemos a diversificação de fontes energéticas a nível europeu para ajudar à menor dependência das petroditaduras. Até usam a expressão petroditaduras. Ao contrário do que foi aqui defendido em posição em relação à energia nuclear, com que olhos é que o CDS-PP vê essa questão da energia nuclear? Como uma alternativa viável, não viável? Eu não sei se é uma coisa que... Olha, quer dizer, este será um bocadinho aqui a minha opinião, porque sim, eu acho que isso não tem sido um tema assim amplamente debatido, portanto até pode ser um bocadinho contrário à visão geral. Eu acho que no caso português uma central nuclear não fará sentido. Para além de todos os riscos ambientais que existem, nós temos acho que estrategicamente seria errado. Temos procurado uma via de energias renováveis, que eu acho que também tem de haver aqui alguma moderação, porque tivemos ainda no último ano uma evidência que esta aposta desenfreada nas energias renováveis pode ter um volte-face muito associado aos abusos que existem por parte do poder estatal. O caso dos contratos com a EDP Energias e Renováveis foi uma evidência disso, mas eu acho que deve haver uma clara aposta nas energias renováveis. A questão das centrais nucleares, francamente, eu acho que é um investimento que não faz sentido de momento nem para o futuro em Portugal. Cristiano, vamos passar para ti. Obrigado, Camacho. Cristiano, faço um bocadinho as mesmas questões que fiz até agora. Não sei se tu tens alguma questão que queiras colocar aqui à nossa representante da greve climática estudantil. E pergunto também em particular o que é que o PSD tem andado a fazer para combater esta situação, e já agora com que olhos é que tu vês a visita da Greta Thunberg a Portugal? Bom, boa noite. O PSD defende, para o ambiente em termos de propostas ambientais e de combate a este grave problema das alterações climáticas, defende um bocadinho aquilo que defendem os outros partidos todos. Quero com isto dizer que não há uma grande diferenciação entre os partidos portugueses naquilo que toca à consciencialização para aquilo que são necessidades, como as mudanças energéticas, por exemplo. O que distingue e acaba por distinguir os partidos é que acaba por alguns terem um bocadinho de maior radicalização no que toca à defesa destas ideias, e outros partidos manterem a mesma, ou manterem, como é que eu ia dizer, para um certo grau de razoabilidade naquilo que são as propostas que são apresentadas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer claramente a presença a ambas as convidadas que aqui temos hoje, mas saudar desde logo pela iniciativa da greve climática. Acho que foi uma iniciativa que já fazia falta em Portugal,
não tanto pelo tema em particular, mas sobretudo pela forma como ocorreu, em que foi uma mobilização juvenil, estudantil. É preciso agora, e é importante dirimir o porquê de ter havido tal adesão, se realmente todos os jovens que estavam presentes, ou a grande maioria dos jovens que estava presente, estava realmente consciencializado para a importância de estar a defender aquilo que estava a defender. E aproveitava também para deixar, e antes de responder à tua última pergunta, Luís, deixar duas questões, porque estou curioso. Em primeiro lugar, como é que tem sido a receptividade dos partidos portugueses relativamente ao vosso movimento? Se têm tido muitos, poucos apoios, mais ou menos, e sobretudo se o problema do clima se resolvesse amanhã e houvesse necessidade de voltar a mobilizar a tua geração inteira para debater um novo problema, que problema é que tu escolherias, ou o problema é que achas que seria escolhido? Não queres, já agora, qual é que é a tua visão sobre a vinda de Greta Thunberg a Portugal? É um bocado indiferente e não é por ser maldoso, e vou tentar dizê-lo com todo o respeito e elevação que tenho pela rapariga. Agora, vamos lá ver, não vem dizer nenhuma evidência que não tenha vindo já a ser frisada ao longo dos muitos anos pelos mais diversos engenheiros e cientistas. Vem quase fazer um certo apelo emocional. Chega a um ponto, é importante esse tipo de apelos, ajudam-nos a motivar, ajudam-nos a perceber o propósito, só que eu acho que corre-se o risco de se ir um bocadinho na onda daquilo que se chama o Noble Cause Corruption, em que estamos tão conscientes de que aquilo que estamos a fazer é o correto, e ao fim e ao cabo tem de ser o correto, porque o nosso objetivo é salvar o mundo, e não há nada melhor do que salvar o mundo, de certeza absoluta, e estamos tão focados nessa meta que nos vamos esquecendo de muitas coisas no caminho e acabamos por levar tudo à frente. E acho que se há algum tipo de discurso ou de tomada de posição que tem de ser tomada neste momento face a problemas tão emergentes como estes das alterações climáticas, tem de ser sempre uma decisão consensual e ponderada, e nunca pode ser fruto de atos reflexos e automáticos de resposta a algo que de repente ficou trending na sociedade, e portanto temos de agir já, porque isto Então não achas que isto é uma preocupação, uma causa maior ao ponto de imparar sobre o resto das outras causas? Não, de todo, não acho, e aliás, e se me permitir só desenvolver esta questão da sustentabilidade, a sustentabilidade é uma coisa muito importante, e o conceito vem nos livros, que é aquela questão de vivermos os dias de hoje preocupando-nos e tendo a certeza que não gastamos os recursos todos para os jovens que vão de vir amanhã. Só que esquecemos que há dois parâmetros naquilo que é esta questão da sustentabilidade, em que é a sustentabilidade ambiental, que é muito, muito, muito importante, e é aquela pela qual estamos agora a lutar, mas é também, na outra perspectiva, aquilo que é a sustentabilidade financeira. Portanto, evidentemente que a mim me causa surpresa ver como é que temos agentes da sociedade civil focados nesta luta pelas gerações futuras e da importância de salvaguardar o seu futuro, mas depois no que toca à gestão das finanças públicas, no que toca ao elevado despesismo público, nós vimos, por exemplo, os dois exemplos que foram dados em relação, tudo contribuiu implica investimento público daqui, investimento público dali, transição para 100% renováveis, e de facto o dinheiro não é grande, não cai do céu, e é muito difícil, e precisamos também de nos consciencializar para estes dois tipos de sustentabilidade. E para terminar mesmo, acho sim que as alterações climáticas são uma temática emergente, porque a evidência científica é mais do que lógica, e é estúpido quem vier ainda aí contra-argumentar contra aquilo que são evidências, mas acho que a matemática tem de ser encarada com alguma razoabilidade e, sobretudo, nunca nos deixarmos levar por sentimentos à flor da pele ou pelo uso de ferramentas suscetíveis de causar maior suscetibilidade. Eu vou deixar o Camacho e a Marilis pronunciarem sobre este tema antes de passar para ti, para te dar a chance de responder às questões que foram colocadas. Camacho, fizeste-me sinal? Sim, fiz-te sinal, só porque se calhar a minha intervenção não abordei aqui uma dimensão que eu acho que é importante, que é a visão do investimento público. É uma perspectiva, mas depois também a nível da atuação do Estado há a dimensão da fiscalização. E eu acho que nesse cômputo da questão do investimento público, eu reconheço que tem de existir e que tem de existir um conjunto de comportamentos. Não, eu acredito, por exemplo, que o Estado tem que ter uma fiscalização perante práticas ambientais completamente rígida, quer dizer, se são determinados nos nossos instrumentos legais deveres de cumprimento em muitas matérias. A autoridade tributária é o exemplo paradigmático. Uma pessoa, se atrasa um dia para preencher uma declaração, é multada e tem logo um processo contra-ordenacional. Eu acho que na dimensão ambiental temos vários casos do setor empresarial, tanto público como privado,
que não têm cumprido estas normas e estas visões para a sustentabilidade ambiental e intergeracional. E, portanto, eu acho que o Estado também tem aqui um papel muito importante na fiscalização da preservação e do cumprimento destas normas. Eu acho que isso é uma dimensão que o Estado não é necessariamente mais dispendiosa para o Estado, e tem que acontecer, até por uma questão de concorrência entre todos, porque se as regras estão determinadas, vamos falar depois um bocadinho destes sistemas europeus, realmente tem de haver aqui um level playing field transversal a todos os agentes, e se há quem não cumpra tem que ser ferozmente punido. Eu queria responder só a esta questão da eficiência económica, porque a eficiência climática é eficiência económica. E voltando à questão das propostas do Bloco de Esquerda, que foi um bocado apanhada desprevenida, e também à questão das próprias finanças públicas, uma das coisas que o Bloco de Esquerda defende é uma taxa de carbono para as empresas emissoras europeia, porque ela existe em alguns países e não existe noutros, e significativa, ou seja, isso até beneficia a finança pública e não prejudica. Por outro lado, há toda a questão do transporte internacional de mercadorias, que é altamente poluente e que é altamente ineficiente, que aumenta os custos. A outra proposta do Bloco, agora penso que foi agora para as europeias, é obrigar as empresas que produzem produtos eletrónicos, eletrodomésticos, a aumentar as garantias para 10 anos, porque a obsolescência programada é um problema gravíssimo. Toda a gente sabe que ela existe, poucas pessoas, ou seja, o Bloco fê-lo, mas poucas pessoas têm propostas sobre isso. Acho que a Suécia é que tem um modelo paradigmático disso, não é? Sim, tem benefícios fiscais para as reparações, e nós também já propusemos isso, ou pelo menos votámos a favor dessa proposta num orçamento de Estado. Pronto, e esta questão de facto, temos de também alterar, lá está, voltando à Greta, mudar o sistema neste sentido, ou seja, só alterando radicalmente todas estas práticas é que podemos fazer alguma diferença. Isto, sinceramente, não percebo de onde é que vem esta ideia que o Cristiano estava a falar, de medidas desenfreadas, sem pensar, esquecer coisas pelo caminho, porque estamos a falar, ou seja, estamos a falar das mesmas coisas, e combater as alterações climáticas faz-se melhorando também a eficiência económica. E está tudo relacionado. A economia é falar de recursos escassos, não é? E isso sinceramente não até gostava de perceber um bocadinho melhor o que é isso. Não, sobre quando eu digo e me refiro a... Desculpa. Eu é que estou a fazer o meu papel moderador, portanto é dizer já. Mas não, quando me refiro a questão, e a Marilis agora terminou com uma questão e com uma citação muito, muito interessante e realista, que é de facto, é preciso eficiência económica, ou a eficiência económica é um passo para aquilo que é a eficiência energética e a nossa eficiência ambiental. E é verdade, não podemos inverter o processo e procurar primeiro a eficiência ambiental e a eficiência energética sem procurarmos a eficiência económica, porque há um passo e há uma sequência a tomar. É muito difícil em Portugal, e é daqui que vem, de alguma forma, o meu raciocínio. Como é que se compreende chegar junto de uma fábrica no interior de Portugal, como já aconteceu, e vir o Bloco de Esquerda fazer uma visita e chegar a Lisboa, numa fábrica com 200 ou 300 trabalhadores, onde as pessoas de lá saírem de lá vão ficar desempregadas porque já não estão em idade de arranjar emprego em mais lado nenhum, por mais requalificações que lhes deem, e obrigam a empresa a fechar ou exigem que a empresa feche. É muito complicado quando as pessoas do interior olham, por exemplo, para Lisboa ou para o Porto, e veem aí o número de emissões de dióxido de carbono que há cada vez que usam os seus carros, cada vez que usam os transportes, as indústrias, as fábricas, e este tratamento de todos por igual, mas só porque é mais notório em regiões necessariamente mais desabitadas e, portanto, com maior impacto ambiental do que há aqui, que é um impacto mais urbano, a balança acaba por descer, e é este tipo de coisas que não nos podemos esquecer. Já temos de preparar primeiro a nossa economia, as nossas empresas e os nossos trabalhadores
trabalhadores para conseguirem lidar com as transições energéticas e com o trabalho ou com o diferente tipo de trabalho menos poluente que terá de surgir. Agora, não pode ser feito tudo à pressa e primeiro adaptar os processos e depois esperar que as pessoas se adaptem a eles. Não, primeiro adaptamos as pessoas e depois ajustamos os processos à mão de obra e aos recursos humanos. Adaptar as pessoas, por exemplo, a processos Aquilo que é de transição necessário. energética Claro, dentro de empresas? exatamente. O que é isso? O que é adaptar isso? pessoas a... Adaptar as pessoas é, por exemplo, se nós temos um trabalhador que trabalha há 15 ou há 20 anos numa fábrica imensamente poluente e se nós sabemos que há uma forma de fazer outro tipo de produção, imaginemos que conseguimos agora chegar a uma indústria de calçado, uma indústria de calçado que não é poluente, e o trabalhador que trabalhava numa indústria têxtil muito poluente terá de chegar junto dele e antes de se mandar encerrar a empresa ou de se aumentar os custos de produção da empresa porque vai dar ao mesmo tempo, vai dar a mesma coisa, só se estende ou difere um bocadinho mais no tempo a questão, tem de chegar junto do trabalhador e dizer-lhe que de tipo, e já me vou calar, e dizer ao trabalhador que é importante que ele agora apreenda as novas competências da indústria aqui do calçado. Mas ele só vai aprender as novas competências. Mas ele não pode ficar mas ele não pode ficar desempregado. Claro que não, nem vai ficar. Porque Não só nenhum comigo não falem em empresário, simultâneo, vai ser nada a eu chance pelo menos se fosse empresário não ia contratar alguém que ainda não sabe o que está a fazer. E como eu vão pensar todos os empresários, as pessoas vão ficar no desemprego. Ou Maria Luís, receber formação. 30 segundos para responder ao Cristiano. Continuo sem compreender. Ou seja, a Mas reconversão... compreendes ou compartilhas desta preocupação que há certos fenómenos, se calhar que a malha urbana era mais importante atacar, mas que tem maior impacto nas zonas rurais. Esse problema... Não, eu acho que há um grande problema que nós temos, que é a desertificação do interior, e isso é um problema para o ambiente e ou seja, se as pessoas não estão a cuidar do espaço, dos recursos, eles estão a ser desperdiçados e isso pode ser um problema, é um problema. E obviamente, sendo as cidades mais poluentes, eu acho que tem de se atacar entre aspas, as razões da poluição da cidade, que são diferentes eventualmente das razões da poluição mais no interior do país. Acho que e o ponto noutros do Cristiano é lugares. que o ataque no mundo rural tem substancialmente mais impacto que o ataque no mundo urbano. Eu não percebo essa afirmação. Tem mais impacto mediático? Não, tem tido mais impacto mediático, naturalmente, porque são pessoas que vão para o desemprego, mas tem um impacto muito grande também em termos daquilo que é a diferença da atuação política face à inércia das pessoas nos centros urbanos, comparativamente com aquilo que é a ação política junto de fábricas que Mas estamos a poluem. falar das pessoas ou das empresas, das indústrias? Nós estamos a falar tudo porque está tudo relacionado. Estamos a falar mas são dos coisas políticos, diferentes. Estamos a falar dos políticos que chegam junto dos empresários e das empresas e mandam fechar as empresas ou mandam-nas cumprir certos Então regulamentos vamos que são insustentáveis deixar as financeiramente. empresas não cumprir a lei? Eu acho que devem ser acrescentados critérios de ponderação, coisas como, por exemplo, se fecharmos esta empresa por causa do custo ambiental e do dano ambiental que está a causar, vão muitas, poucas ou nenhumas pessoas para o Mas essa desemprego. dualidade não faz sentido. Ou seja, se nós temos uma empresa que está a poluir, primeiro ela tem de deixar de poluir e há equipamentos e caros, com certeza caros. E daí muito caros. tem de haver um investimento. Da Se não houver empresa. um investimento daqui a 12 anos, o que é que acontece? Não sei, mas a Sofia vai responder. O Algor disse que era em 2012. Eu vou estar, se bem que a Sofia falou também das minas de carvão, de Sinos e de... As centrais. As centrais termoelétricas. E isso eu também gostava de, já que vai na linha do que é que vocês estavam a discutir, mas eu agora vou ter que mesmo passar à Sofia, a qual eu tenho muito maltratado enquanto moderador. Sofia, respondendo aqui às questões, primeiro, do Camacho, que é a questão do caderno reivindicativo, há um interesse da vossa parte em sentar-se à mesa com os partidos e discutir? Sim. E, desculpa, desculpa. Camacho, eu acho que foi esta a tua questão. O Cristiano perguntou que outras... Era a organização, um bocadinho perceber essa dinâmica mais Sim, orgânica. eu vou fazer tudo. Sim. E o Cristiano também perguntou que outras causas é que no futuro fariam sair para a rua com a mesma intensidade. Aproveito desde já para te questionar, visto que tiveste a chance de ouvir a opinião dos partidos políticos sobre este assunto, da vossa parte, não sei se podes falar enquanto instituição ou se falar a nível pessoal, como é que tens sentido que tem sido o papel dos partidos perante a vossa instituição? Tem sentido aqui uma colaboração ou sentem que há um total distanciamento entre o vosso movimento e o mundo partidário? Ok, então, para começar, o nosso movimento é um movimento político partidário e por isso, também porque isto é o primeiro projeto político em que muitos dos jovens se envolvem. Portanto, eles
havia uma preocupação entre ser apartidário e antipartidário. Não havia ali era uma linha muito ténue para certas pessoas. E, portanto, temos adiado bastante esta questão de reunir com partidos e tudo mais. Contudo, vamos começar a reunir com partidos. Fomos recebidos pelo Ferro Rodrigues, portanto, Presidente da Assembleia da República, quando chegámos à Assembleia, no passado dia 24, e enviámos-lhe, ele deu-nos o contacto, etc., e enviámos-lhe um mail com o nosso manifesto, e estamos agora no processo de marcar reuniões parlamentares. Para além disso, na semana da greve, no dia antes, se não me engano, um gerente de campanha do PS contactou-me e perguntou se queríamos ser recebidos, etc. Dissemos que não era o momento para isso. Portanto, nós não queríamos que as headlines fossem greve climática estudantil é recebida pelo PS, queríamos que as headlines fossem greve climática estudantil mobiliza milhares de estudantes nas ruas. E por isso adiámos. Uma questão de também, estratégia. Sim, muito, sim. Nessa semana também recebemos um SMS, do Adolfo Mesquita Nunes, e ele pediu-nos uma reunião para que pudéssemos ajudá-los, portanto ajudar o CDS, a construir o programa para as legislativas. Aceitámos em ter essa reunião, está no processo de marcação, acho que estamos pendentes de resposta do Adolfo. Perguntaste-me também Tenho de ver se ele te responde. Perguntaste-me sobre a questão laboral. Isto também vai de encontro ao que o Cristiano estava a dizer. Portanto, nós apresentámos um primeiro manifesto, dia 15 de março. Entretanto, esses 2 meses foram um processo enorme de aprendizagem, com várias formações em ativismo climático, em alterações climáticas, etc. E, portanto, dia 24 de maio vamos para as ruas com um novo manifesto. Nesse novo manifesto, espelhamos o nosso apoio à campanha do Climáximo, que é um coletivo ambientalista, e apoiamos então a campanha de empregos para o clima. Esta campanha sugere que sejam criados 120 mil empregos para o clima e que esses 120 mil empregos venham em substituição para empregos em indústrias poluentes. O que é um emprego para o clima, se puderes desenvolver Sim, claro, é um emprego, portanto, nas indústrias verdes. Portanto, como o Cristiano estava a dizer, fecha-se uma fábrica de têxtil poluente, fecham-se centrais termoelétricas, como nós pedimos, mas não vamos deixar essas trabalhadoras na precariedade e, portanto, surge então a requalificação e os 120 mil empregos. Mas, desculpa, já agora, se conseguir explorar isso, esses empregos vêm da parte de quem? É financiamento público? É financiamento público, pois, claro. Okay. Sim, não há aqui uma dinâmica, uma visão empresarial de incutir esse tipo de práticas? Não, nós a campanha Empregos para o Clima... Pronto, eu percebo que seja um interesse um bocado difuso, mas... A campanha Empregos para o Clima foca-se, portanto, em investimento público, investimento do Estado, para que possa ser feita, para que seja um auxílio à transição energética. Okay. E é este coletivo ambientalista que vos dá essa formação que tu falavas? O Climáximo ajudou-nos imenso, sim, mas também participámos em várias outras iniciativas de outros coletivos. Agora não me recordo o nome, desculpa, sim, mas... ok. Isso sobre a questão laboral. O Cristiano perguntou-me sobre a receptividade dos partidos. Todos os partidos, todas as juventudes, no início, ainda a 15 de março, enviaram-nos todas mensagem e disseram que estamos dispostos a ajudar naquilo que for preciso, etc, etc. Nós agradecemos essa ajuda e quando necessitámos de apoio técnico tentámos falar com essas pessoas. Por exemplo, agora lembro-me que a JS nos emprestou uns megafones, lembro-me que a JCP também nos emprestou um megafone, o Bloco de Esquerda também nos ajudou com apoios técnicos, etc. A consciencialização dos jovens, sim, nós acreditamos que a grande massa dos jovens que se desloca a estas manifestações estão consciencializados porque nós não convocamos a manifestação para dia X e esperamos que lá apareçam com todo o conhecimento possível. Nós temos feito várias sessões de consciencialização pelo país inteiro, também em parceria com o Climáximo, porque nenhum de nós é engenheiro ambiental, nenhum de nós é um técnico na área das alterações climáticas, reivindicamos apenas por um futuro melhor. Que te faço assim uma pergunta ligeiramente provocadora, que é...
Uma das grandes, não vou dizer que seja críticas, mas preocupações que tem sido apresentada à Marcha do Clima é que quem a vê vista de fora vê uma multiplicidade de causas em simultâneo. Ou seja, há a causa comum da vossa organização, mas depois há várias causas que eu não sei se são a vossa ou não, que é mensagens como, por exemplo, o capitalismo não é verde, que antagonizam um bocadinho algumas aulas mais à direita. Tu sentes que o teu movimento, desde o momento em que vão para a rua, é coeso, ou há toda uma multiplicidade de grupos que circulam com os quais às vezes estão mais ou menos de acordo? Portanto, eu não gosto muito de dizer o nosso movimento, não é? Porque isto é, sim, claro, porque isto é uma greve e é construída por todos os coletivos e todas as organizações que se juntam a nós para construir esta greve. Portanto, é uma greve dos jovens, não interessa partidos, não interessa organizações, etc. Essa faixa do capitalismo não é verde, de facto tem aparecido em todas as manifestações, é uma faixa da JCP, nós não nos sentimos... Aliás, não temos mesmo o direito de chegar lá e dizer, olha pessoal, a nossa mensagem não é bem essa, porque enquanto organização da greve climática estudantil apresentamos-nos coesos e não apresentamos-nos críticos do sistema económico em que vivemos, mas não nos afirmamos como anticapitalistas, apesar de alguns de nós estarem ligados a causas anticapitalistas. Contudo, conseguimos fazer essa divisão entre o que eu sou como pessoa individual e aquilo que eu represento como movimento. Falaste de que causa é que nos distrairia para a rua se a questão climática fosse resolvida. Não faz mal. Portanto, nós acreditamos que a justiça climática é a justiça social e a justiça social é a justiça climática. Portanto, qualquer causa que mexa com os direitos sociais irá nos trazer para a rua. Um dos nossos grandes objetivos é também mostrar que o movimento estudantil não está morto e que o movimento está aqui e que veio mesmo para ficar e que vamos sair às ruas às vezes que forem necessárias. Sairemos às ruas contra a precarização das nossas vidas, caso a crise climática seja resolvida. Sairemos às ruas em defesa das vidas daqueles que vivem no sul global e se veem afetados maioritariamente por aquilo que nós fazemos no norte global. Sairemos às ruas em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas diz-me uma coisa, não achas, desculpa interromper, não achas isso um bocadinho antagónico com o que defendias anteriormente, que era uma visão muito focada nesta causa e quer dizer, há vários grupos dentro do movimento que se está a criar, mas o que me parece de quem está um bocado fora há uma grande mobilização e há uma grande sensibilização pela questão ambiental, porque nós já tivemos outros exemplos de movimento estudantil que nos últimos anos têm sido muito escassos, quer dizer, a questão das movimentações contra a precariedade, isso até teve força, mas foi num contexto social muito crítico, não é? Mas temos todos os anos, por exemplo, mais do que uma manifestação estudantil em matéria de propinas, de precariedade, e não tem mobilizações neste precedente. O que eu te pergunto é, não achas que isso realmente eu acho que a visão que tinha desta causa é, no dia em que a causa se esgotar, é normal que o movimento se dissipe de alguma maneira porque está resolvido o problema. Não sei, se calhar sou um movimento para além disso, mas a impressão que eu tinha era que é um movimento focado na questão ambiental. O nosso foco de momento, também nos inserimos no movimento internacional, não é? Portanto, defendemos esta causa internacionalmente, não defendemos que Portugal tem que resolver a crise climática. Portanto, o mundo tem que resolver a crise climática. Contudo, nós partimos do princípio, e essa é uma das nossas grandes bandeiras, que é afirmar que justiça climática é justiça social. É essa ideia que eu não estou a perceber. Se não te importares... Não querendo responder da parte do movimento, obviamente, mas também não percebo... Qual é a dificuldade em perceber justiça climática e justiça social? Não é isso, eu não consigo atingir. O clima não é uma coisa que seja uma coisa externa à nossa vida. Não, claro, mas... Ou seja, nós estamos quem luta pelo clima e até, ou seja, está a haver aqui um consenso que isso é importante, é para vivermos melhor. É uma questão de, fim é uma questão de qualidade de vida. Mas tens outras bandeiras que não se prendem diretamente com o clima. É isso que eu não estou a perceber. É que na greve do clima? Não. Estou só a fazer um contraponto no movimento. Face à questão bem feita do Cristiano e bastante oportuna, que é o que é que vos movia para além disso, não é? Mas para vocês não faz sentido que pessoas que se movam contra as alterações climáticas se movam por justiça social?
Não, mas ela não. Não, por justiça repara, social. Eu acho que são dimensões. Não, há mas muitas justiça dimensões social. de justiça Eu por acaso social. Não é? concordo que o capitalismo não é É pena favorável não à haver uma faixa justiça social, comunismo, mas estamos a falar de não justiça é verde, social. que isso era interessante. E não é? Era uma Eu evidência. acho que estamos aqui a precisar de clarificar só os conceitos. Cristiano, o que é que em particular Para ti- faz essa distinção? Para ti ser anticapitalista e ser É saudável. contra a injustiça social é a mesma coisa. Então estamos de acordo, mas por acaso tinha a ideia que não tinhas essa ideia. Pronto, não, tenho. Eu, para mim, tudo o que é justiça social eu gosto. Ok. E justiça ambiental Então faz também. sentido. Se aliás já não nos apanhamos é na parte de tudo o que é justiça ambiental, é justiça social. Ou melhor, nem tudo o que é justiça social acaba por ser justiça ambiental. E é aí que bate o ponto. A minha preocupação maior com estas perguntas, e agora sendo um bocadinho mais direto, prende-se precisamente com aquilo que me parece existir de alguma parte, de alguns movimentos políticos, um certo aproveitamento daquilo que são as vossas causas. E a mensagem que eu também aqui queria deixar era que vós, apesar de, e como tu já frisaste bem, há muitos amigos, tu e provavelmente muitos amigos teus, que comungam de ideias parecidas ou semelhantes àquilo que são ideias anticapitalistas. A mensagem que eu vos queria deixar passar era: tenham só a cautela, e eu tenho a certeza que não vão levar lições de moral de ninguém, têm inteligência suficiente para isso, para evitar não serem instrumentalizados da parte de forças partidárias. Tentem evitar que nos grandes planos das vossas manifestações apareçam cartazes do Bloco de Esquerda a falar da saúde dos bancos comparativamente com o tratamento que se dá ao ambiente. Procurem evitar as faixas como se viu a faixa da JCP, porque corre-se o risco de dar uma forma de descaracterizar aquilo que são as greves e as manifestações. Sim, porque essa movimento, Tu sugerias que se proibisse? Se proibisse quem? Outras faixas que não fossem as oficiais dos organizadores da greve? Não, eu diria, o que eu disse foi que deveria ter cuidado para nos grandes planos evitar que apareçam aquilo que são essas faixas e essas bandeiras. Posso fazer mesmo essa pergunta diretamente? Sim, claro. A justiça ambiental é justiça social? Sim. E abarca todas estas causas? Sim. Inclusive algumas causas que acho que o Cristiano não falou cá, mas também são importantes, como as questões LGBT, transgéneros, essas questões todas. Está tudo abarcado dentro da luta pelo clima? Ou são Claro, justiça questões... climática é justiça social no sentido em que podemos ter justiça climática, mas se não tivermos justiça social, para que é que serve a justiça climática? Portanto, nós estamos a lutar, não é? O movimento, a greve climática estudantil, luta por um futuro. Se esse futuro for um futuro de precariedade, de um futuro sem direitos, um futuro incerto, estamos a lutar pelo quê? Afinal, nós acreditamos, e é isso que nos move, que a justiça climática é a justiça social. Lutamos contra as alterações climáticas, lutamos contra a possível precarização das nossas vidas. Não somos anticapitalistas porque não nos afirmamos como tal. Como te disse, há uma grande... Há várias ideias dentro do movimento. Temos pessoal de várias Jotas e pessoal de várias organizações que não Jotas que têm X olhares, e isso era uma grande questão que nos dividia no início, perceber, mas somos anticapitalistas ou não somos. Conseguimos chegar a um consenso e percebemos que não nos podemos afirmar que estamos aqui para lutar contra as alterações climáticas se não nos mostrarmos minimamente críticos do sistema económico. Para nós não faz sentido, porque o que este sistema económico nos mostrou até agora é a incapacidade de resolver esta crise climática. E é por isso que nos mostramos críticos desse sistema, não anticapitalistas, volto a dizê-lo. A Marilis, no meio disto tudo, acho que foste a única que ainda não teve a chance de colocar nenhuma questão aos organizadores da marcha. Que preocupações, enquanto militante do Bloco de Esquerda, gostavas de ver endereçadas para este grupo? Sobre os próximos passos. Está marcada, julgo eu, uma greve para setembro, que se quer que seja uma greve geral, e tenho curiosidade para saber como é que está a ser a organização dessa greve, não é? Porque, ou seja, há um novo passo. Pronto, para saber também como é que é este diálogo com os sindicatos, que tenho curiosidade em perceber como é que está a ser. E também, por outro lado, ou seja, eu estive nas greves, não sei se vocês tiveram, mas eu estive no Porto nas greves climáticas. Foi bastante difícil, porque eu não sou uma pessoa muito madrugadora, e de facto ver aquelas pessoas com tanta energia às 10 da manhã foi quase um choque para mim, um bom choque.
E precisamente sobre esta questão de ser uma manifestação muito jovem, ou seja, pessoas realmente... eu até fiz um vídeo nesta última manifestação do Porto com umas crianças que, sei lá, terão menos 10 anos, talvez, 10, não sei. Crianças de 10 anos a falar ao microfone palavras de ordem. E aquelas crianças de 10 anos, que eu, pronto, também não sou da pedagogia, não sou muito dessa área, aquelas crianças estavam realmente... sabiam realmente o que é que estavam a dizer. Isso de alguma forma inquietou-me, porque eu não tinha muito bem essa percepção até da própria participação política de pessoas tão novas. E queria também saber o que é que achas um bocado sobre isso, porque eu acho que é um bom sinal. Houve também, principalmente na primeira greve, uma reação hiper paternalista, não é? Ou seja, estas pessoas saem à rua, mas depois vão ao McDonald's, só vão à rua porque os professores os levam. Parte-se de quem é que achas que vem essa reação já agora? Essa reação veio de comentadores políticos, de jornalistas. Eu vi muito. Comentários de Facebook. Eu vi alguns. Sim. Normal. Não se aperceberam. Sim, um bocadinho, sim. Pronto. E acho engraçado porque, de facto, a minha sensação, tendo tentado nas manifestações, foi precisamente o contrário. Foi de facto que aquelas pessoas sabem exatamente o que estão a fazer e são muito, muito novas, ou seja, também esse comentário, Sofia, vou passar para ti, desculpa interromper, é só mesmo que estamos mesmo na reta final do programa. Sofia, então deixa-se responder. Okay. Qual é a tua visão de gente tão nova a dizer estas palavras? Já agora sentiste este próprio paternalismo que foi aqui referido? E depois vou pedir a todos que preparem só as vossas considerações para o 10 de junho, que é a data em que este programa vai estrear, e que me digam o que é que esperam do este Portugal. Episódio, não? Este episódio, sim, desculpa. Portanto, próximos passos, como a Marilis perguntou, como foi referido, estamos a planear uma greve climática para entre dia 20 a 27 de setembro. Ainda não há uma data definida, mas será em setembro, isso é claro e é certo. Esta greve não vai ser uma School Strike for Climate, ou seja, não vai ser uma greve apenas estudantil. Queremos que vários setores da sociedade civil e setores laborais se juntem a nós, porque acreditamos que esta é uma causa de todos e todas nós. Em Lisboa, portanto, eu sou aqui de Lisboa, portanto só posso falar da realidade de Lisboa. Tivemos várias crianças que vieram com os pais, com avós. Houve uma senhora que era avó, que andava com um cartaz. Foi um cartaz que teve em todo o lado, que dizia algo do género: estou a lutar pelo futuro dos meus netos, ou só quero que os meus netos tenham uma vida feliz. E isso toca-nos imenso ver que conseguimos abranger todas as classes etárias. Tivemos várias crianças, como a Marilis viu no Porto também. Nós sabemos que estas crianças, se lhes formos dizer, olha, e o que é que tu achas da Central de Sines ou da Central do Pego? Como é óbvio, muitas delas não nos vão saber responder, não nos vão saber dizer que o carvão é poluente pela emissão de gases com efeito de estufa, etc. Mas temos noção de que as crianças estão bastante consciencializadas para esta questão de que isto é uma crise climática e que precisa de resposta agora, ou elas não vão ter um futuro. Certo. Sentiste o paternalismo na pele? Sim, claro. Houve vários... Eu estou na faculdade e houve várias professoras que não levaram a sério esta greve e que me disseram: não podes faltar, ou eu não te vou mudar esta avaliação porque não sei o que mais. Houve também não me lembro agora do nome do comentador, jornalista, etc., do Observador, que fez uma crítica bastante feroz ao nosso movimento. Disse-nos que não tínhamos sentido nenhum em ir para a rua, queríamos só faltar às aulas, mas pronto, também nos deparámos com isso no dia 15 de março. Houve uma coisa que eu não referi há pouco e queria imenso referir. 30 segundos. 30 segundos. O Francisco falou de que em meios administrativos estavam a falar de não sei o que, estamos a reduzir o plástico, etc. Nós também temos a mensagem de que atos individuais não são suficientes e é por isso que pedimos mudança governamental. É isso, obrigada. Ok. Mesmo para acabar, Cristiano,
Qual é a tua resolução para o 10 de junho? O que é que esperas do dia de Portugal? Não, para mim, espero que o 10 de junho e o dia de Portugal seja e se materialize um dia de amor. Um dia de amor à pátria, um dia de amor à nossa história, um dia de amor à nossa geografia, um dia de amor a um país unido que sempre unido combateu e enfrentou e ultrapassou todos os seus problemas ao longo da história e que todos aproveitemos esse dia para refletir sobre o quanto devemos a Portugal. Francisco Camacho, qual é que é a tua resolução para o 10 de junho já agora? Bem, eu teria aqui a consideração pelas comunidades portuguesas. Acho que é um tema que neste 10 de junho deve estar bem presente, pela comunidade portuguesa e a diáspora que está na Venezuela e que tem passado dias muito maus e, portanto, que isto também nos faça refletir sobre o futuro. E outra resolução muito rápida que diria era que, e é exemplo do que tivemos aqui hoje, era um pedido de termos uma sociedade civil mais forte e um Estado menos asfixiante. Marilis, qual é que é a tua resolução do 10 de junho? Então, acho que é um desejo, mas um desejo que implica luta e é importante, já que aqui temos a representação da greve climática, é importante que construamos juntos um país mais justo e mais solidário. Resumindo. Sofia, qual é que é a tua resolução 10 de junho? Portanto, para 10 de junho, espero que percebamos que esta crise climática não é um problema que possa ser... Portanto, é um problema que ultrapassa nações. Não podemos esperar que Portugal, como Matos Fernandes me diz, Portugal está na vanguarda da resolução da crise climática, estamos na vanguarda da mediocridade, portanto não estamos a fazer o suficiente e é preciso que neste 10 de junho toda a comunidade portuguesa perceba que não basta nós portugueses fazermos o que é suficiente, que temos que exigir que todo o mundo faça aquilo que é necessário para resolver esta crise. Bom, e da minha parte resta-me apenas agradecer a todos e desejar uma excelente semana. Vemo-nos para a semana.